O interesse pelo mercado financeiro surgiu, acho que como surge para todo mundo, né? Que é ter uma aposentadoria, ter uma renda extra. E foi em 2007, na crise subprime americana, quebras do Lehman Brothers, enfim, tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos. E eu comecei como investidor, comprando algumas ações, tentando fazer uma carteira de investimentos. E na época até eu comprei as ações do Eike Batista, enfim, né, uma história. A primeira história foi bem impactante porque não foi uma história de sucesso no mercado financeiro, né? E aí depois desse tempo eu vivi uns 2 anos ali de luto dessa situação que aconteceu, né? Foi uma crise muito intensa, circuit break, enfim. E aí depois eu comecei a estudar efetivamente o mercado financeiro, né? Técnicas, etc. Alguns autores. E o day trade veio muito tempo depois, quando foi uma ideia de mudança de carreira. Eu fui executivo, né? Por 14 anos. E aí, quando eu saí do meu papel de executivo, eu queria exercer uma nova profissão. Aí comecei a fazer cursos no mercado financeiro. Fiz 15 cursos ao total. Uns 3 só prestaram, que o mercado financeiro é assim, ele miscigena ali. Boa parte das pessoas estão fazendo um trabalho sério e a outra parte são oportunistas, né? Mas aí desses cursos que eu fiz, 3 eu enxerguei que tinha um caminho real, né? Que poderia dar certo. Investi nesse caminho. E depois do terceiro ano, segundo ano e meio para o terceiro ano de estudos, eu vi que realmente comecei a entrar ali numa fase de break-even, né, que a gente chama, que é começar a empatar, começar a não ter mais prejuízos, né? Eu sempre fui uma pessoa que prezou muito por resguardar o capital, então eu nunca perdi grandes montas de dinheiro, né, antes de aprender a operar. E isso deu o fôlego que precisava para encontrar o caminho. Então, depois que eu encontrei um caminho, aí eu grudei nesses mentores que eu realmente vi que tinham, né, algumas coisas a ensinar, e depois fui tendo uma autonomia, criando a minha própria técnica, e é basicamente, né, essa história, de maneira geral, da maneira como eu me inspirei no mercado financeiro, que foi como todo mundo quer, né, uma renda extra, uma aposentadoria, uma carteira de investimentos, etc. Bom, o mercado ele é muito vasto, tem várias técnicas, vários jeitos de operar, e, em geral, as pessoas ensinam métodos engessados, né? Ensinam setups, ensinam fórmulas prontas. E é interessante isso, porque geralmente é o caminho da facilidade que o brasileiro tem muito perfil de gostar de ir por esse caminho, né? E a leitura de contexto ela é mais complexa, porque você tem que entender de posições de institucional, de regiões de interesse, de captura de liquidez. E isso demanda um tempo de aprendizado, um tempo de maturação. E quando eu vi que isso realmente funcionava, né, as regiões institucionais, a captura de liquidez, eu comecei a aplicar isso para mim. E a ideia de ensinar isso é muito mais uma questão de propósito, uma questão de fazer um papel na sociedade, de você exercer a figura de ter contatos, né, ensinar pessoas e ir criando dessa forma comunidade, nesse sentido, porque a minha vida pessoal ela tá resolvida. Então, eu tinha 2 caminhos, né? Ou fazer só para mim, ou dividir isso com as outras pessoas. E foi isso que eu decidi fazer. A profissão de trader ela é muito solitária. Você fica ali o dia inteiro na frente dos gráficos, analisando, tomando decisões, etc. E você não tem um relacionamento social, que é o que eu tinha na minha antiga profissão, né? Que era executivo. Então eu acabei decidindo fazer isso por propósito. E quando você olha, assim, os iniciantes hoje, que estão chegando, qual que é a primeira verdade que eles precisam ouvir desse mercado? Vamos lá. O mercado é um ciclo infinito de oportunidades, né? Mas os iniciantes, eles não se dão tempo de aprender no mercado. Eles se machucam muito cedo. Principal defeito do iniciante, operar com aulas de YouTube. Todas as pessoas elas têm um ego elevado, porque elas se dão bem nas profissões delas, elas são, às vezes é um bom engenheiro, às vezes é um bom executivo, às vezes é um bom gestor, gerente bancário, ou seja, uma pessoa de destaque na profissão dela, um advogado, etc. E como ela tem destaque na profissão pessoal dela, ela acha que vai chegar no mercado e vai ter o mesmo destaque, tendo uma carga de estudos pequena. E o mercado é contra-intuitivo. Então, o que acontece com o iniciante? Ele entra com um ego elevado, entra sem um plano, e no mercado, o mercado ele é especialista em enfeitiçar a gente. Ele é especialista em acionar alguns gatilhos, por exemplo, o da ganância, o do medo, do pânico, e essa pessoa ela vai ser enfeitiçada
e ela vai ter os gatilhos ali da ganância e do pânico acionados pelo mercado, justamente por ela não ter dado tempo de maturação, de desenvolver o autocontrole, de desenvolver a disciplina, a autoliderança, e é nesse ponto que 95% das pessoas que entram no mercado financeiro, elas não conseguem atingir o sucesso. A primeira questão é você gastar bastante tempo conhecendo perfis, conhecendo mentores e conhecendo técnicas. Como o mercado é muito vasto, vou dar um exemplo. Hoje eu uso a metodologia de Elliott e de Wyckoff. Eu tenho colegas que desempenham muito bem usando a mesma metodologia que eu, só que fazendo coisas completamente diferentes dentro do mercado. Então o mercado ele é tão vasto que você pode usar uma metodologia e outra pessoa operar bem com a mesma metodologia sem fazer exatamente o que você faz. Então conheça o mercado, tenha tempo de planejamento, dê tempo de aprendizado no mercado. Depois, invista praticamente cegamente, né, nessa técnica que você escolheu. Não misture técnicas, porque isso também, elas são contraintuitivas e às vezes até uma invalida a outra dentro da simetria de risco que cada técnica envolve. Então, o meu grande conselho é o seguinte: escolha um mentor com tempo, siga a técnica daquele mentor e dê tempo de aprendizado, operando numa conta demo, envolvendo pouco capital de risco no começo e deixando a tua mente aprender as traps ali, as armadilhas que o mercado faz no dia a dia, que todo iniciante, né, ele acaba, nesses primeiros 6 meses ali de contato com o mercado, ele acaba declinando e até criando um certo asco pela profissão, né, porque a gente trata como uma profissão, devido a essa falta de tempo de aprendizado e maturação. Bacana. Certo. Eu gosto muito do tema ciclos de mercado. Tem um livro que chama Dominando os Ciclos de Mercado, de Howard Marks, né, que foi um dos livros que mudou a minha vida. E basicamente assim, o ciclo do Bitcoin também mudou a minha vida, né? Que foi um dos grandes trades que eu fiz. E o que os ciclos ensinam, né? Primeira coisa, que existe a montagem de posições institucionais, que são os grandes períodos de acumulação. Isso aconteceu em todos os ciclos do Bitcoin. Está acontecendo agora, né, que é o contraciclo, vamos dizer assim, que quando não existe posição institucional, as tendências elas não são estabelecidas, então o mercado perde fluxo, ele perde flow, ele perde ordens de agressão. Então o mercado ele realmente é movimentado pelo homem composto. Isso faz parte da teoria de Wyckoff, aonde os principais coadjuvantes ali do mercado são os institucionais. Então, como houve um interesse muito grande agora pelas tecnologias de IA, etc., o dinheiro ele escoou para esse mercado das IAs e saiu do Bitcoin. O que acontece? O ciclo vai se repetir. Então, ele vai achar um fundo, ele vai fazer uma acumulação perfeita ali de Wyckoff, vai fazer uma captura, vai induzir as pessoas ao erro, né? Vai deixar as pessoas acreditando que aquele ativo morreu, que não existe mais, que ele não vai mais subir, enfim. E de uma hora para outra ele vai dar uma pancada para cima, que é quando o institucional ele já acumulou todo o tanto de ativos que ele pretendia, e o mercado se desenvolve daí numa nova tendência de alta, enfim. E foi isso realmente que aconteceu, né? No último ciclo do Bitcoin, eu fiz uma análise de fundo, identifiquei lá um padrão de Wyckoff, que é uma acumulação de Wyckoff com captura. Comprei lá uma quantidade de Bitcoins e carreguei praticamente até o fim do ciclo, devido à técnica que eu uso hoje, né? Que é o final de 5 ondas de Elliott perfeitas ali no ciclo do Bitcoin, que é uma exaustão. Daí o mercado passa por uma absorção, passa por uma acumulação e novamente desenvolve um ciclo de tendência de alta. Na época do Covid, eu já tinha passado por outras crises, né? Essa crise lá que eu falei lá atrás, da crise subprime, Joesley Day, enfim, eu já tinha experiência em crises. E tanto agora como aconteceu lá a guerra do Oriente Médio, né? A gente sabe, os preços do petróleo eles flutuam. Nessas movimentações existem muito boas oportunidades para fazer trading. Na época do Covid especificamente, como eu vi que se tratava de uma questão pontual, eu tinha uma carteira de investimentos ali de fundo de investimento imobiliário. Quando eu vi que o mercado ia precificar essa situação do Covid, eu realizei toda a minha carteira, esperei o mercado cair ali umas 3 ou 4 semanas, teve vários circuit breaks ali e uma tensão imensa no mercado. Peguei mais um dinheirinho que eu tinha guardado lá e eu comprei todo o recurso que eu tinha
nessa época já não era mais como no começo lá, né? Numa ação só, que era a PetroRio, que na minha opinião era a melhor empresa do Brasil em termos de perfil de lucratividade, rentabilidade líquida, etc, né? E esse foi basicamente o segundo melhor trade que eu fiz na vida, baseado no quê? Baseado no pânico das pessoas, né? O mercado é puro comportamento humano. Então as pessoas estavam em pânico, o petróleo caindo absurdamente e as pessoas precificam os ativos pela emoção delas. Foi uma oportunidade que eu aproveitei e em cerca de 3 meses ali eu fiz um trade que representou assim um passo a mais, né, na evolução de carreira ali dentro do mercado financeiro. A PetroRio, essa operação em PetroRio, ela me ensinou uma máxima do mercado, que é uma frase de Warren Buffett lá, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Então, essa frase é clássica, é conhecida no mundo inteiro. E só que não basta você ouvir essa frase e tentar incorporá-la. Você tem que ter experiência de no mínimo 1 ou 2 ciclos para você ter a coragem de bater a ordem. O que acontece é assim, a pessoa ela vê acontecendo e ela trava na frente do computador porque ela não teve a experiência, ela não teve a vivência de viver outras crises e ver que o mundo não vai acabar, que o mercado não vai derreter, né? E se isso acontecer, vai acontecer para todo mundo. Então você tem que ter a frieza ali e o controle emocional, e isso você consegue com tempo de tela, com muito estudo e absorvendo esse conhecimento de anos, né, dentro do trading. Falando dos principais trades que eu fiz, eles foram todos em swing trade, porque o day trade em si a gente trata ele como, eu trato o day trading como uma questão de pagar as contas do mês, como um salário meu. E o swing trade eu trato como os grandes goals da profissão. É como, né, às vezes as empresas elas têm ali um produto que é um produto de linha e eventualmente elas vendem um produto mais caro, enfim. E eu trato exatamente assim, o day trade é para pagar minhas contas do mês, ele é um trabalho efetivo, e o swing trade é para valorizar meu capital, para pegar grandes ciclos, enfim. Então todos os grandes trades que realmente fizeram diferença, eles foram dentro do swing trade. Recentemente teve um da Petrobras, que foi quando começou a apontar o final da guerra. O petróleo tinha subido demais, estava acima dos $110 o barril, e eu identifiquei uma distribuição do Wyckoff linda, inclusive passei para o meu time lá online e falei: ó, pessoal, isso aqui 95% de chance de ser uma distribuição, eu estou vendendo Petrobras, estou comprando opções no mercado, e foi um trade lindo, porque eu cravei praticamente o topo da Petrobras, né? Depois ela derreteu aí 35%, quase 40%. Esse foi um deles, né? Não foi nem tanto pela expressão de valor financeiro, mas foi pela beleza, vamos dizer assim, da operação, pela leitura. E os outros dois foram aquele de PRIO, que eu citei antes, né, na época do Covid. Realmente ali, quando eu fiz a operação de PRIO, eu senti que o mercado financeiro ele poderia mudar vidas, porque a operação foi muito bonita. E eu consegui fazer um valor assim que equivalia na época, sei lá, 5, 6, talvez 10 anos de trabalho. E a terceira operação realmente foi a do Bitcoin, que as pessoas que me conhecem do meu círculo social sabem que eu mudei de vida com essa operação, né? Então eu comprei Bitcoin no fundo, né? O meu preço médio ficou em $22 mil, ele chegou a bater $16.500 e carreguei ali até os próximos dos $100 mil, né? Foi uma grande assim, mudança e foi uma grande ansiedade também. E essa história tem uma questão muito engraçada, porque o ser humano ele tenta criar bloqueios e criar gatilhos para não incorrer nos erros que as pessoas correm no mercado. Então eu peguei todos esses bitcoins que eu tinha comprado ali na faixa dos $22 mil, coloquei numa wallet, cimentei essa wallet dentro de uma parede na minha casa e esperei o ciclo passar, porque eu tinha certeza que quando eu visse um ativo que eu comprei a $22 mil a 30, 40, 50, eu ia ter um estigma muito forte de vendê-lo. Então eu fiz o ciclo do Bitcoin no tempo, que é mais ou menos 1.100 dias que ele demora para atingir o máximo de alta depois do fim do ciclo, e falei que eu só ia tirar aquilo ali de dentro da parede quando tivesse atingido o fim do ciclo. Felizmente foi quase 4 meses antes do tempo que eu tinha previsto, e aí eu fui lá, realmente quebrei a parede, tirei a wallet, vendi os ativos, e eu fiz uma coisa muito bacana nesse ciclo do Bitcoin, porque eu tinha certeza que quando eu falasse que tinha cravado o fundo e falasse que tinha cravado o topo, as pessoas iam dizer que era mentira, né? As pessoas que não me conhecem não fazem parte do meu ciclo. Então eu gravei o dia que eu comprei Bitcoin,
gravei, tenho gravado nos meus vídeos ali no Instagram, documentei no dia que eu vendi também, abrindo a wallet, tirando, eu isolei ela toda ali com silver tape, enfim, né? Então tirei da parede e falei, hoje é o dia que eu vou abrir aqui e vou vender os Bitcoin. E foi engraçado, porque quando eu comprei, eu fiquei quase 6 meses ali, a minha excelentíssima lá perguntava, Cassiano, o que você tem? Você não dorme direito e tal, que é quando o preço ficava balançando dentro do meu preço ali, né? Então eu fiquei extremamente angustiado, quase 3 meses ali, né? Naquele vai e vem ali daquela acumulação. Daí depois que o preço ganhou novos patamares, aí estava positivo, daí eu já consegui dominar, vamos dizer assim, o meu estigma de vender, de realizar logo a operação, né? Porque são operações realmente longas. É diferente do day trade que você entra num dia e sai no mesmo dia, né? Você pegar um ativo e carregar ele ali por quase um ano de operação, a pessoa já tem que ter um conhecimento e um controle emocional um pouco maior. Na época da OGX, Eike Batista, enfim, o Brasil estava, né, na expansão desses segmentos de negócio dentro do petróleo, ele tinha também mineração, enfim. E eu lembro até hoje que eu falei para o meu pai queria que eu fizesse um investimento em pinos com ele, e eu falei, não vou ser seu sócio, eu vou ser sócio do Eike Batista, né? E falei com a boca cheia. E como todo mundo que tem ego e não conhece o mercado e não sabe o que está fazendo, eu perdi todo o recurso financeiro, ou praticamente quase todo que eu tinha na época. As ações da OGX saíram de R$21, foram para alguns centavos, assim, eu acho que eu realizei em 27 centavos de real. Então, eu perdi praticamente todo o capital, né? O que aconteceu? Os negócios do Eike desmoronaram, ele também perdeu lá, acho que ele tinha na época um valor absurdo em recurso financeiro, né? E a gente foi junto, devido também a uma boa parte da quebra da crise subprime, veio toda essa onda e acabou levando essa operação junto. Essa foi, na época, todo o capital que eu tinha, né? Então, não foi meu maior stop, porque depois que eu fui aprendendo a fazer trades, teve outros stops maiores, né? E que são proporcionais ao risco que eu assumo nas operações, mas foi o maior aprendizado que eu tive, por quê? Porque eu não entendia do mercado financeiro, né? Eu tinha tido informações rasas e eu entrei justamente na euforia com todo o resto da população brasileira, né? Porque não foi só eu, foi muitas pessoas físicas que tiveram ali os seus recursos perdidos, né? Dentro dessas empresas ali, nessa situação do Eike Batista. O stop dentro do mercado financeiro é o risco que você assume pagar por estar errado. Então, o stop ele se trata do valor financeiro que você está disposto a perder quando você entra numa operação. E ele é muito mais importante que o ganho, né? As perdas, eu hoje trato de uma maneira muito natural, elas são percentuais em relação ao capital que eu tenho para operar. Então, se uma perda ela te incomoda, é porque você está operando com o número de alavancagem acima do que você deveria, né? Que é a super alavancagem que a gente chama. Então, no day trade, nunca você deve estar incomodado com uma posição. Hoje, para mim, é muito tranquilo. Se eu tomar um stop e o mercado não configurar mais nenhuma operação, eu fecho o meu notebook ali e vou caminhar no parque, vou fazer alguma outra atividade, enfim. Mas durante muito tempo, o mercado ele desperta essa ansiedade e ele tenta te enfeitiçar ali durante o dia, né? Então, o estigma de uma pessoa que toma uma stop ou tem uma grande perda no mercado financeiro ou uma perda ali diária é tentar recuperar isso no dia. E isso é um grande gatilho para você cometer erros, né? Porque geralmente a primeira operação do dia você faz de maneira consciente, utilizando a técnica, e aí o ser humano ele toma um stop e perde completamente o controle, que é o que o pessoal chama de dia de fúria, né? Também já tive, no começo principalmente, né? A minha grande, vamos dizer assim, a minha grande vantagem em termos de ter tido dias de fúria é que eu sempre tive aversão a perder recurso financeiro. Então eu nunca perdi um recurso financeiro que representasse grande parte da minha carteira ou grande parte do meu patrimônio. Então eu separo também o dinheiro do day trade e o dinheiro do meu patrimônio. E o dinheiro do meu day trade, ele é o que cabe dentro da minha mentalidade para ser perdido, para ser colocado no risco no dia. Isso é muito importante. Às vezes não importa o quanto de patrimônio que você tem para trás ou que você tem lá na tua carteira de investimento. Importa o quanto que o teu estômago, o quanto que o teu mental assume perder num dia sem ter interferência na tua técnica, né? O trade que mais me ensinou, com certeza, foi o maior stop. Porque o ser humano ele tem um estigma, assim como um jogador, né? Um jogador de xadrez, um atleta de alto desempenho, ele nunca espera que ele vai perder, né? Ele sempre acha que ele sabe o suficiente.
Então, recentemente eu tomei um stop agora numa operação em Vamos, né? Inclusive, eu tinha feito uma outra operação no mesmo ativo. A Vamos é uma empresa que aluga caminhões de logística, enfim. E assim, eu tinha ganhado um valor muito representativo, assim. E eu fiz uma leitura e, novamente, assim, o mercado ele te ensina todo dia que você não sabe o que vai acontecer, né, nos próximos dias. Então teve essa retirada de capital muito grande devido à guerra, devido ao risco e devido a novos entrantes, né? Então o mercado girou e eu acabei tomando um stop nessa operação. E não diria que foi esse stop em si que me ensinou alguma coisa, mas o mercado ele me ensina no day trade todo dia que você tem que ser um bom controlador de risco. Porque você sempre vai ser um analista mediano perante todas as assets, os robôs de alta frequência e toda a inteligência que existe no homem composto por trás do mercado financeiro. Então, qual que é o aprendizado? Proteja o seu capital. Fez capital no dia? Proteja o capital. Por quê? O mercado ele vai te instigar a errar, né? E você tem que estar disposto a aceitar esse erro. Então, é simples assim. O mercado ele te seduz, muitas das vezes as armadilhas que ele faz, elas funcionam, né? E quando essa armadilha realmente fizer quando você cair nessa armadilha, o stop tem que ser a tua salvação. Né? A autoliderança é a principal característica que a pessoa precisa para ter sucesso no mercado financeiro. Vou dar um exemplo, né? Dentro de uma instituição, de uma indústria, ou de um comércio, a pessoa que tem um líder, ela consegue desenvolver a atividade dela a partir de algumas informações ali ou cobranças diárias. Mas a pessoa que não tem autoliderança, ela não consegue se desenvolver no mercado financeiro porque justamente é como se ela fosse o próprio chefe dela. Então a pessoa que não sabe os limites, que não sabe o que deve ser feito a partir do momento que acorda, ela vai ter uma dificuldade muito grande de controlar o emocional e de tomar as decisões corretas durante o dia. Então a autoliderança, para mim, é o alicerce de qualquer trader que queira ter sucesso no mercado financeiro. Pode ser desenvolvida, pode ser lapidada sim, mas tem pessoas que já nascem com isso muito forte. Não sei se é a cobrança do pai, da mãe quando é pequeno, ou é a dissipação ali de responsabilidades desde de novo, mas parece que as pessoas nasceram já com autoliderança desenvolvida, né? E na minha opinião, essa é a principal característica que deve ser trabalhada no trader. Né? Compromisso consigo mesmo. Vamos lá, disciplina real e a motivação momentânea. A disciplina, ela envolve esforço. A motivação envolve euforia. Então, a disciplina, sim, eu acredito que possa ser trabalhada, né? E o brasileiro, principalmente, ele é muito ruim, assim, de ter disciplina. Então, às vezes eu pego um ou outro aluno e sempre eu falo para eles, né? Começa a assumir pequenos compromissos consigo mesmo durante o dia. Você vai, vou acordar, vou arrumar meu quarto, vou arrumar minha cama. Ou eu vou seguir uma rotina de tomar o café da manhã, depois eu vou analisar o mercado, depois eu vou operar. É um dos piores sentimentos, por exemplo, a pessoa recém acordou e cai na frente de um gráfico, né? Então, você estabelecendo pequenas rotinas, eu mesmo hoje, eu tento ser um monge de rotina. A minha tentativa é ser um monge, repetições, 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 que é como, assim, o americano já dissipou isso pelo mundo, que é o que você faz no teu dia a dia que vai dar um grande resultado no final. Então, eu acordo, faço meu café, vou para academia, volto, faço meu pré-mercado. Muitas das vezes faço o pré-mercado já na noite anterior, né? Para ter uma leitura de mercado e tento estabelecer essa rotina para justamente não cair nos gatilhos mentais que todo mundo está exposto ali durante o período em que você está na frente do gráfico ali. O trader que não tem autoliderança, ele vai ter que buscar uma gestão externa daí, ou operar para uma mesa, ou operar num grupo, e ele vai ter que procurar um ambiente seguro, mas eu já digo que qualquer pessoa que não tem autoliderança, você veja no Brasil hoje esse problema que tem com apostas, né? Tigrinho, etc. Isso é um estigma do brasileiro. A pessoa que deixa, né, de investir algum dinheiro dentro da sua casa, que está faltando algum recurso, etc., para jogar um jogo desses, ela não tem autoliderança. Dentro do mercado financeiro, ela não vai ser um trader, ela vai ser mais um apostador. Né? Então, a autoliderança, ela separa a pessoa que tem consciência de que cometeu um erro e saiu do operacional, da pessoa que é emotiva e está ali para sentir aquela adrenalina e tá apostando realmente como se fosse um jogo de sorte, né? Vender resultado é muito mais fácil para o brasileiro, porque o brasileiro adora ver ali, né, o resultado frenético batendo na tela, e eu vejo que lá atrás eu fazia alguns posts com o resultado das minhas operações,
E é o que o pessoal mais adora ver. Então, muitos traders usam isso como um caminho para chamar as pessoas, para fazer um marketing realmente agressivo mostrando resultado. Mas a primeira questão é que resultado passado não é garantia de resultado futuro no mercado. Quando você foca no recurso financeiro, você está focando no caminho errado para o trading, né? O trading ele é muito mais labutoso, ele chega a ser chato de tão metódico que ele é. Então a pessoa ela tem que ter um perfil para sentar na frente de um gráfico e ficar 1, 2, 3 horas só olhando para o gráfico. Não existe essa emoção que o pessoal vende, né? Claro que quando se faz uma operação boa, existe aquele clima de satisfação, etc. Mas o mercado em si, ele é vendido muito mais como emoção do que a realidade do dia a dia, que é você estar ali controlando justamente as suas emoções e tomando decisões dentro de um processo técnico. Então é um contraponto, né? É um contraponto justamente você trazer a pessoa para a realidade, dar um banho, dar um choque de realidade nela e mostrar que o mercado financeiro ele é executado dentro da técnica. O mercado ele não tem pessoalidade, ele não está preocupado com você, ele simplesmente vai agir de acordo com o que os participantes ali estão pretendendo naquele dia, ligado à macroeconomia, e você tem que estar ali dentro usando a tua técnica para reagir de maneira consciente, sem emocional. Tem duas maneiras de aprender no mercado financeiro, e eu vejo que a maioria dos mentores, eles ensinam pelo medo. Então, se você fizer isso, você vai perder recursos financeiros. Se você fizer isso, você pode afetar, enfim. E eu procuro ensinar pela matemática, pela simetria aritmética e pelo contexto. Então, você não precisa ter medo do mercado financeiro se você conhecer as ferramentas do jogo. Do que você geralmente tem medo, né? Do desconhecido. Então, quando a pessoa te convida para entrar num negócio que você não conhece, ou quando você vai fazer uma atividade que você desconhece, você tem muito medo. E a maioria dos mentores, eles ensinam pelo medo. E uma das vantagens que eu vejo no que eu faço e no meu método é justamente isso, que eu tento fazer a pessoa entender da simetria matemática. Depois que ela conceber isso, uma coisa é você mostrar a simetria matemática numa planilha, mas depois que você testar isso na conta demo por 6 meses e você conceber que aquilo ali é verdade, que foi o que aconteceu comigo, eu tive que internalizar isso. Uma planilha não te mostra nada, mas a partir do momento que você executa e vê que aquilo é realidade, que aquilo funciona, você entendeu. Então eu tento ensinar, não pelo medo, mas sim pela assimetria matemática. Fórmula infalível, realmente elas não existem no mercado financeiro, porque em toda curva simétrica, você tem que ter uma falha, porque se não houvesse falha, não existiria planejamento e não existiria dimensionamento de stop. Simplesmente você pegaria todo o teu recurso e colocaria numa operação, porque ela não tem a chance de falhar, né? Então, todo operacional tem falhas. Isso não é ruim, isso faz parte do jogo. É assim como, por exemplo, a pessoa que tem um restaurante lá, né? Ela tem um nível de perdas. Ela tem um tanto de comida que não vai durar para outro dia, que ela não vai vender, enfim. Isso é o stop dela, daquele business dela, né? A pessoa que tem um comércio de loja vai ter um cheque que ela não vai receber, vai ter uma roupa que vai dar defeito, que ela vai ter que trocar com o fabricante. Esse é o stop dela. Então, o nosso jogo, ele não é perfeito. Ele é assimétrico, mas você tem que ter a simetria positiva. E não vender resultado é justamente o que é exigido hoje pela CVM, por todos os órgãos aqui que regulamentam o país. Porque o resultado, você imagine, por exemplo, se um médico chegasse numa mesa de cirurgia tentando pensar no recurso financeiro que ele vai receber depois. Ele ia fazer uma péssima cirurgia, né? Então, onde que está o foco dele ser um bom cirurgião? Os bons cirurgiões, antes de tudo, eles são respeitados pelo processo, pelo que ele aprendeu na universidade, pelo que ele escreveu, pelo que ele dissemina na sociedade, pelos artigos que ele escreveu, pelo conhecimento que ele tem, ou seja, pelo processo. Ele é um bom cirurgião porque ele faz boas cirurgias. Ele tem um número de pacientes dentro de um número limitado ali de pequenas perdas e pequenos erros, onde ele obtém um grande sucesso. O trader é exatamente a mesma coisa. Eu não conheço um trader que foca no resultado que tenha um bom processo. Então, a grande promessa está em aprender uma técnica que funciona. Tem grandes traders aqui no Brasil que são reconhecidos como grandes traders que utilizam setups. Então, eu não vou nem falar, porque alguns são dinossauros aí do trading e são pessoas tão reconhecidas e tão respeitadas que não cabe a mim julgar. O setup ele é o caminho mais fácil para você entrar no trading. Mas também
é o mais massivo de desistências que existe no trading. Porque se fosse fácil, todo mundo faria um setup pronto, né? Se existisse uma fórmula pronta aqui para a gente construir um prédio ou abrir uma indústria, a gente seguiria aquela fórmula e daí todo mundo teria um prédio, todo mundo teria uma indústria, porque é fácil, muito fácil de fazer, de se chegar naquele resultado. Então o setup é basicamente assim, ele é a maneira mais simples de aprender, as pessoas vão de maneira massiva naquilo ali, e o institucional que está por trás do jogo, o homem composto, também conhece essas técnicas há anos. Então ele usa essas pessoas como liquidez. Já diria lá o meu mentor, que não está mais presente aqui, mas o Richard Wyckoff, né? Ele tinha uma frase que era muito impactante, que ele falava assim: se você não conhece a liquidez, se você não sabe onde está a liquidez, você se torna liquidez. E é mais ou menos isso que acontece com os setups. Você imagina um institucional, uma pessoa lá de banco movendo milhões, sabendo que a pessoa lá fez um desenho aqui e tal, ela vai entrar, né? Então o varejo entrando comprado, o institucional usando aquela liquidez para entrar vendido. E é assim que o mercado funciona. Perfil do trader vencedor. Então, 2 fatores, paciência e autoliderança, né? A paciência em si, depois que você tem autoliderança, ela é um fator muito importante também. Porque o mercado está ali para fazer armadilhas, ele está ali para te gerar ganância, e então você tem que desenvolver a habilidade de ficar sentado ali por algumas horas, sem tomar decisão, só esperando o mercado configurar. E a melhor ferramenta que eu desenvolvi para não deixar desses gatilhos, né, essas armadilhas, essa ganância tomar conta das suas decisões, é fazer um bom pré-mercado. Então, eu faço um pré-mercado no dia anterior e mais ou menos desenho ali o mercado. Se ele for nessa região, se ele capturar essa liquidez, se ele fizer isso, e esses CCCs te salvam, porque durante o dia o mercado vai dar vários estigmas para você entrar em operações. Mas se ela não está na minha pré-análise, eu não entro. Então isso, ele, vamos dizer assim, ele trava o teu poder de decisão no que você pensou e anotou antes do mercado abrir. Isso é muito bom. O principal comportamento é misturar técnicas, né? Então a pessoa, ela acha que o YouTube, todo mundo que entra no mercado entra com ego alto, e não adianta mentir porque eu fiz a mesma coisa. Então ela acha que o YouTube, por exemplo, vai ser suficiente para ela aprender a operar. O segundo maior erro e pior comportamento é a pessoa ter um estigma de ganhar dinheiro real em pouco tempo. Então ela começa operando numa conta real, ela deveria operar numa conta demo. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso porque eu comecei operando na conta real. Só que ao mesmo tempo que eu fiz isso, que eu comecei operando na conta real, eu sempre tive uma consciência muito grande em relação ao dinheiro. E como eu falei, eu nunca perdi uma quantidade expressiva de dinheiro que representasse um valor que pudesse causar algum dano. Mas o iniciante, ele deve operar de maneira séria na conta demo, demonstrativa, e ele deve buscar um processo único de técnica para seguir no mercado e se desenvolver, se tornar expert naquele método. O que eles fazem? Misturam todos os métodos e começam operando na conta real. O que mais quebra traders, eu acho que são basicamente 3 fatores. E todos eles estão ligados à mentalidade e maturidade. É basicamente sair do plano que estabeleceu antes de entrar no mercado. Então é overtrading, que é você tradar demais, né? Então aquilo que eu falei do primeiro stop, a pessoa toma o primeiro stop e daí ela vai fazer o revenge trading, que é o trade de vingança, né? Não, agora o mercado vai me pagar. Agora, né? Depois a super alavancagem, que também acontece muitas vezes como gatilho do primeiro stop. Então ela toma o primeiro stop e ela fala, não, agora eu estava operando com 2 contratos, agora eu vou operar com 10, que agora eu queria fazer 200, agora eu vou fazer 1000, né? Ou ela quer incorporar o prejuízo que ela teve nos dias anteriores. Então, notadamente, assim, todas as vezes que a pessoa sai do plano e tem um gatilho mental que tira ela do gerenciamento, da autoliderança, né? A partir do momento que ela começou a fazer revenge trader, ela não é mais líder da situação. O líder é a emoção dela. Então esse é o grande defeito dos iniciantes, né? Fazer médio para trás, por exemplo, ela colocou um stop em determinado ponto e daí ela fala assim, não, mas eu não vou perder, esse dinheiro aqui é importante para mim, daí ela puxa o stop, aí ela vai puxando o stop, toma um stop maior. Tudo isso são gatilhos emocionais que quando ela entrou no mercado, ela falou, não, hoje eu vou respeitar o stop, hoje eu vou operar só tantos contratos, né? Hoje eu não vou fazer overtrading, eu quero fazer 2 operações. Então é quando sai do controle. Em tudo que a gente faz, né, na vida, ele é o alicerce, é a raiz, né? Então o método, ele te dá um direcional, ele cria
balizes, cria pontos de limitação para você. Então é dentro desse contexto que eu acredito assim que hoje a gente fala, tem um estudo da GV, muito polêmico, enfim, mas se diz que 95% das pessoas que entram no mercado financeiro, elas perdem o recurso, né? Principalmente no day trade. Então vamos dizer assim que 5% teriam sucesso. Tem um estudo também da XP Investimentos que diz que desses 95%, 70% dos dias, 70% das vezes, eles ganham dinheiro. No entanto, nos 30% que eles perdem muito mais do que nos dias que eles ganharam. Então a gente vê que o grande problema está no emocional. E o método, ele regula isso. Então ele te diz a hora que você deve entrar, a hora que você deve sair e em que contexto que você deve entrar. É por isso que eu defendo sempre o processo, o método, a seguir um plano, né? Dentro do meu contexto, eu sempre espero uma captura de liquidez. A captura de liquidez, basicamente, ela é fluxo contrário às ordens em que o institucional deseja montar a posição. Depois da captura de liquidez, né, isso faz parte da geração e da criação de contexto. É um assunto mais técnico, enfim, mas eu espero um gatilho. Então, ela tem que ter uma captura de liquidez e um gatilho de acordo com o fluxo, né? Uma microestrutura, enfim. Eu sou especialista em microestruturas de mercado, foi uma das coisas que eu mais estudei. Então, dentro do contexto de Elliott, que funciona como um balizador, né? Elliott é como se fosse uma bússola, né? O Wyckoff, ele funciona até no intraday, no gráfico de 1 minuto, etc., que ele te dá a direção do institucional. E a captura de liquidez, ela te dá o estigma de segurar a operação contra essa captura, porque você sabe que o institucional vai montar a posição ali naquele ponto. É basicamente isso. Então, no meu processo, por um bom tempo, assim, eu foquei bastante em Elliott, né? E até hoje eu uso, mas eu uso para grandes ciclos, né? Então eu prefiro analisar um macro, olhar o Elliott é como se fosse uma peneira na mineração de ouro, né? Ela vai separando ali o grosso, enfim, e o Wyckoff é como se ele colocasse a mão dentro da peneira e tirasse o ouro para você. Então o Wyckoff é o refinamento, vamos dizer assim, é o momento, é a entrada, né? É a própria captura de liquidez. O Wyckoff estuda muito isso. O Wyckoff fala muito também das convergências de volume, né? Preço e volume. Ele fala também da questão das confluências. E a captura de liquidez é uma das principais características do Wyckoff. Então eu uso basicamente assim. Elliott é uma bússola. Wyckoff é a tomada de decisão. E daí depois eu só preciso de uma captura de liquidez para entrar num trade. É possível ganhar dinheiro operando errado? É possível. A pessoa pode fazer uma operação e pensar que sabe, o mercado ele é assim, eu tenho vários amigos que começaram no mercado acertando, né, achando que é fácil, já estava fazendo até conta do que iriam comprar, né, com o recurso ali do mercado financeiro, e depois acaba que a pessoa aprende que ela não, né, depois de alguns dias, uma semana, geralmente ela quebra, né. Eu tenho conhecidos que começaram, né, a pessoa colocou lá um valor X de dinheiro, no segundo dia ela estava com o triplo, né, e daí no quarto dia fez mais um pouco, no quinto dia quebrou, perdeu tudo e ficou devendo para a corretora ainda, né? Um valor alto expressivo. Então é mais ou menos assim que o mercado ele vai, né, pegando as pessoas ali, vai pegando se você operar sem técnica e ganhar dinheiro, é só uma questão de tempo para você devolver esse dinheiro para o mercado. Depois de um tempo operando, você sabe exatamente a sensação que você tem que sentir quando você vai entrar numa operação. Se a operação é muito óbvia, se ela está muito clara, você pode até desconfiar daquilo ali, porque todo o varejo vai estar enxergando aquela operação como uma operação boa, que vai ser lucrativa, enfim. Quando você já tem uma certa experiência no trading, você sente uma certa angústia, um certo risco na operação, mas o contexto está te dizendo que é boa. Não, ela não está claramente bem definida, mas o contexto está te dizendo, cara, essa operação é boa, mas a nossa parte humana, contra-intuitiva, ela tá falando assim, não, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Só que como o contexto tá muito forte, eu não penso assim, eu vou entrar nessa operação. Eu penso que o contexto tá tão alinhado que eu não tenho motivos para não entrar nessa operação. Porque se você usar só o estigma de você ter a vontade, ou de você falar, não, essa operação que parece que tá bonita, é muito diferente de todo o contexto tá alinhado e você deixar praticamente o contexto ser um gatilho. E aí, na hora que o contexto se forma, você tem que pensar o seguinte, o mercado não me deu nenhum motivo
para não entrar nessa operação. E a partir disso, você não pode hesitar. Você tem que entrar na operação, dimensionar seu risco e participar daquela operação. Essa questão de escolher parceiros é uma questão estrutural que ela influencia, inclusive, no meu nome, na minha marca, enfim. E eu sempre busquei parceiros muito sérios. Eu até tive a oportunidade de fazer parceria com outras empresas de IA. Eu acabei ali decidindo não evoluir nessa questão. A 5PI, por exemplo, é uma empresa que ela vem do grupo XP. Então, os fundadores da 5PI, eles vieram do grupo XP. São pessoas muito bem estruturadas e hoje é uma das maiores mesas do país. Então, é um grande parceiro que eu tenho a segurança de indicar para os meus alunos, para os meus conhecidos, né, para os traders que eu tenho contato, porque justamente eles têm a filosofia essencial de financiar o trader da pessoa que não tem recurso financeiro. Então, as mesas elas podem tem vários motivos e algumas mesas até são um pouco obscuras assim no processo da aprovação. A 5PI é uma mesa clara, né, no processo ela não tem pegadinhas de contrato, etc. Ela é bem clara. Se você passar aqui no nosso teste, você vai operar numa conta real e é uma empresa muito bem estruturada e eu confio nos executivos que estão lá. Uma empresa que tem capital financeiro absurdo e está lá dentro do coração financeiro do país, lá na Avenida Paulista, enfim, né? Então é uma empresa que eu com certeza indicaria para os meus alunos. Então, hoje a IA tem escalado muito, tem evoluído muito em leitura de fluxo, mas eu especificamente já testei várias plataformas, né? Só durante esse mês aqui eu testei 2. Tem uma que eu utilizo para me balizar, que é a ASG, mas ela me baseia em decisões e gatilhos de fluxo. Então o que acontece? Dentro do meu método, dentro do meu contexto de mercado, se tudo estiver correto, eu uso a plataforma para entrar na operação. Simples assim. Mas se você não entende de mercado, se você não tem contexto, pode ser até que a plataforma venha te atrapalhar, né, nas tuas decisões ali. Então, eu até hoje não encontrei uma IA que realmente ganhe dinheiro por si só. É como qualquer outra profissão, né? Se você der uma boa ferramenta para um engenheiro, para um carpinteiro, para um médico, ele vai ter a melhor execução daquela ferramenta. Então, um iniciante ele não vai ter o conhecimento, a maturidade necessária para utilizar essa ferramenta. E dentro do mercado financeiro, tudo é executado no nível profissional. Então, se ele está como iniciante usando uma ferramenta, tem outra pessoa numa outra ponta, dentro de um banco, dentro de uma grande asset, dentro de um family office, usando a mesma ferramenta de maneira mais efetiva. Então, tem que ter conhecimento, tem que ter leitura de contexto, não tem outro caminho. É labutoso mesmo e é um caminho de aprendizado. A ideia dentro da mentoria é que a pessoa aprenda ao longo do tempo. Então, tem carga horária de aulas gravadas, tem aulas ao vivo comigo, mas o principal é a criação de contexto dentro do mercado, executando junto, no dia a dia, formando equipe, formando time. O aprendizado ele demora. Eu diria que uma pessoa aí, claro que depende de quanto tempo que a pessoa vai investir nesse aprendizado. É diferente um aluno que vai lá, assiste todas as aulas, desprende de um bom tempo de estudo durante um dia, e o outro que tem menos tempo e que demora mais tempo para estudar. Mas eu diria que, em média, uma pessoa, para começar a entender do mercado financeiro, ela leva de 6 meses a um ano, dependendo da pessoa, enfim, dependendo da dedicação dela. O que acontece? Durante todo esse período, ela tem que ter leitura do pré-mercado, tem que ter um acompanhamento de por que eu entrei naquela operação, por que eu não entrei naquela outra operação, e é essa vivência, esse tempo de tela, esse tempo de comunidade que vai tornar ela um trader profissional. Não é em 6 meses, não é em um ano. Eu dou sempre um exemplo, né? Eu tenho meu sobrinho que faz medicina. No primeiro dia ele não é médico, no segundo dia ele não é médico. Nos primeiros 6 meses ele não é médico, no primeiro ano ele não é médico. Depois de 6 anos ele não é médico, tem residência para fazer, né? E o mercado financeiro é exatamente igual. E tem um dia que ele acorda médico. A gente não sabe exatamente quando, mas o trader é assim também. Primeiro dia você não é médico, segundo dia você não é médico. E cada pessoa dentro do trading, dependendo do tempo que ela desprende, tem um tempo de maturação para se tornar um trader. A mentoria, ela é uma dedicação mais pessoal minha e a pessoa tem acesso exclusivo. Então, são aulas onde a pessoa pode interagir, perguntar e ter o meu acesso pessoal também. E o curso, ele é um curso gravado, que tem também tira dúvidas, tem o suporte, né?
e ambos têm acesso à sala de estudos, que é a sala onde a gente ali faz o pré-mercado, executa as operações, faz todo o planejamento do dia e depois também faz uma leitura do que foi executado. Então, basicamente isso, né? Uma tem mais acesso e a outra tem aulas num perfil gravata. Ser trader é uma profissão, né? É uma carreira. Então, eu brinco que eu nunca conheci nenhum trader que desistiu, que largou a profissão, né? Então, quando a gente vai para as feiras, para os eventos, todas as pessoas que eu conheço, elas simplesmente não desistiram. Só que para você não desistir, você tem que conhecer um método efetivo, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu nunca tive a ideia de desistir. Eu falei, eu vou investir nisso aqui até o momento que eu acho uma pessoa que efetivamente me mostra um caminho. Então é basicamente isso. Se você quer exercer uma profissão, se você quer se tornar trader efetivamente, se não é mais um desejo, uma aventura ou uma coisa momentânea, você tem que ir por um caminho sólido de aprendizado e método. O perfil de pessoa que deve estar no mercado e que eu gostaria que tivesse no meu time é a pessoa seletiva que realmente quer se tornar trader sem depender de sinal pronto. Então é muito fácil hoje você entrar na sala, pegar um trader profissional e por um tempo, né? Essa pessoa ela pode se aposentar, ela pode sair do mercado, enfim. E foi sempre o pensamento que eu tive. Se eu não aprender, depender de uma terceira pessoa, a partir do momento que essa pessoa não tiver mais no mercado, acabou a minha profissão daí, né? Então eu sempre quis aprender contexto por causa disso. E você absorvendo esse conhecimento, ninguém mais se tira. Então é isso que as pessoas que eu espero que meu time de alunos tenha como perfil, né? O mercado ele é um ciclo infinito de possibilidades. Se você é um trader iniciante, se dê tempo de aprendizado de entender isso. Opere na conta demo e tenha um plano. Porque o mercado ele vai estar ali todo dia te oferecendo possibilidades infinitas. A partir do momento que você entende isso, acabou a ansiedade, acabou a euforia, acabou a ganância. Você sabe que se hoje não deu, amanhã tem mais, depois da manhã tem mais, e é um ciclo infinito. A ansiedade, eu confesso que acho que talvez os primeiros 2 anos que eu operei day trade, eu sempre tinha aquela ansiedade. Talvez seja a mesma coisa que a pessoa que vai dar uma palestra ou vai subir no palco, enfim, para falar, e depois, num tempo, ela simplesmente some. Então, é o conhecimento que te liberta. Sempre no mercado é o conhecimento que te liberta. Então, a ansiedade ela vai sumir a partir do momento que você tiver uma autoconfiança tão boa que você vai saber assim, não, eu respeito o meu operacional, eu respeito meu nível de stop. Tudo que te gera ansiedade vem do desconhecido. Então, a partir do momento que você sabe que você não é capaz de assumir um compromisso consigo mesmo, que você vai fazer overtrading, que você não vai respeitar o teu stop, você vai entrar ansioso no mercado. E a partir do momento que você desenvolveu a habilidade de tomar um stop e fechar teu notebook, sair da frente da tela, você acabou a ansiedade. Então esse é o melhor remédio para a ansiedade, você ter conhecimento sobre o teu perfil, né, e dominar a tua estratégia.